Porque os batistas, pessoal, mais do que qualquer outro grupo na época da Reforma Protestante, rejeitou as posições católicas. Então, seria mais ou menos o equivalente a dizer o seguinte: na luta contra o catolicismo, contra as doutrinas heréticas que o catolicismo apresentava, os batistas estavam na linha de frente. Isso é muito fácil de ser percebido quando você compara, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé Batista de 1689. Você vai perceber que os batistas eles não medem as palavras para destacar o erro da teologia católica romana. E muito mais do que isso, no capítulo 26, no parágrafo 4, eu citei na aula passada, mas não dei a devida explicação e o devido trabalho que esse ponto merece, e nem vou fazer isso de um modo preciso hoje, não preciso, mas de um modo mais aprofundado hoje, porque vai chegar o momento de comentarmos aqui esse trecho da confissão. Mas é ponto importante destacar que o capítulo 26, os batistas afirmam com muita ênfase o seguinte, abre aspas: nenhum papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça desta igreja, que é a igreja de Cristo na terra. Antes, é aquele anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Ora, esse capítulo 26, ele não é só um capítulo ameaçador, onde os batistas demonstram toda a sua desconsideração ao Papa Romano, que é considerado a cabeça da igreja. Então, ponto facultativo também, é doutrina católica, é dogma católico, que o Papa Romano é o cabeça da igreja, ele é o chefe da igreja, é o líder maior da igreja. Por isso ele tem todas as prerrogativas que são dadas a ele, a própria ideia da infalibilidade papal, um conjunto de doutrinas que cobre o Papa com um manto, né, que torna o Papa superior aos demais homens, a todo e qualquer personagem da Igreja Católica. Mas os batistas aqui na Confissão de Fé, nesse capítulo, estão mostrando que o Papa não é nada disso. Na verdade, os batistas diziam ele é o anticristo, ele é o homem do pecado, o filho da perdição, ele é aquele que se exalta na igreja contra Cristo, e ainda dizem que Deus o destruirá com o esplendor da sua vinda. Ora, a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela não tem esse trecho aqui. E nós já comentamos aqui que os batistas seguem de perto a Confissão de Fé de Westminster, porque é consenso também que os batistas estavam interessados em mostrar à igreja reformada da época que eles não eram hereges, não eram anabatistas, que eles eram batistas reformados, uma igreja reformada. Então, por isso, os batistas seguem tão de perto a Confissão de Fé, para mostrar que eles estão em consonância doutrinária, teológica, com os demais grupos reformados. Então você toma a Confissão de Westminster, a Confissão de Savoy, a Declaração de Savoy e a Confissão de Fé de 1689, vocês vão ver que os textos são praticamente iguais. Há uma linha praticamente igual nessas três confissões de fé. Haverá mudança nas suas peculiaridades, nas doutrinas que são peculiares aos batistas, que são peculiares ali também à igreja congregacional, mas de um modo geral, a grosso modo, as confissões são praticamente as mesmas, né? Claro que há detalhes que vão diferenciar e são detalhes muito importantes, né? Parágrafos em capítulos que são muito importantes. Nesse capítulo em especial, a Confissão de Westminster, ela não tem esse trecho. Ela não afirma isso que os batistas estão afirmando. Então, por isso que é importante entender que os batistas estão na linha de frente na rejeição dos erros do catolicismo romano. Eles batem pesado, isso é um fato. Nós não falamos isso aqui para tentar dizer que os batistas devem ser mais reconhecidos que os outros, ou mesmo na ideia de entender que
esse texto é suficiente para mostrar que os batistas rejeitavam mais o catolicismo romano do que as outras igrejas reformadas da época, né? Não, todos rejeitavam o catolicismo romano, isso não há também o que se questionar. Mas serve essa afirmação batista tão severa aqui, tão enfática contra o Papa da Igreja Católica Romana, ela serve perfeitamente para mostrar como os batistas enxergavam o papado, como eles enxergavam a autoridade do Papa, como eles entendiam o próprio catolicismo, que é guiado, na verdade, pelo Papa da Igreja de Roma, né? Então esse texto serve para nos mostrar isso.